Quinta-feira, quarta-feira, 30 de novembro, começando nossa reflexão no Evangelho e hoje com o livro Seara dos Médiuns. Estamos aqui no capítulo 9, intitulado No Campo Doutrinário. Então, começando aqui nossa reflexão, aquecendo nosso sentimento, preparando o nosso dia e recebendo essa turmíssima saudade. Ontem a gente não teve juntos e vamos seguir hoje com a nossa programação, esperando a turma entrar aí. Bom dia, Dridri, querida. Bom dia, Reizinho. Soninha Barriviera, Carol Albanese, bom dia, meus amores. Eita. Bom dia, queridos. Bom dia, Rogerinho, galera. Bom dia, Dridri Kavenag, Ale Alves, Flávia Reis Nutri, bom dia, Flavinha, bom dia, Vilminha. A prima do rei, nossa prima. Bom dia, Anivaldinha, amor. Lucas Sarte. Bom dia com alegria, Vilma, é isso. Leonor Belucci, querida, bom dia, amores. Que Jesus nos envolva, que Jesus nos fortaleça para nos manter firmes no nosso propósito maior de vida, que não se percam as missões espirituais aqui nos trazem aqui diante de lutas e situações às vezes bastante desafiadoras, mas obrigada, Senhor Jesus, obrigada porque podemos entender essas lutas buscando conquistas imorredouras, conquistas eternas para o nosso coração. Obrigada, Senhor, que assim seja. Então é isso, amores. Edinha, bom dia, amor. Alcinir, iluminada. Rose Lemes, bom dia, querida. Bom dia, Milena. Luz divina. Ai, Alcinir, você não existe. Amores. Seguindo aqui com a nossa programação intensa. E chegando o Natal, né? Acabando aí. Ai, que delícia, Natal. Hoje nós vamos de No Campo Doutrinário. Então, esse capítulo, o Emmanuel vai traduzir do item 25 do livro dos Médiuns, da obra básica, né, de uma das obras básicas de Kardec, o livro dos Médiuns. O item 25 trata sobre a mediunidade, né? O livro dos Médiuns fala sobre mediunidade, mas especificamente sobre o aspecto de quem vê espírito, quem enxerga, quem tem essa faculdade de enxergar espíritos. Então essa faculdade caracteriza o médium, né? Ele tem essa percepção extrasensorial, quer dizer, não é dos sentidos físicos, ela é extra, né? Ela tá fora dos sentidos físicos. E aí a pergunta é dormindo, a gente vê espírito? E os espíritos respondem sim, naturalmente. A gente só tem medo de ver espírito acordado. Minha filha fala assim, ai mãe, pelo amor de Deus, não quero ver. Pois é, mas dormindo vê até. E é natural, porque espíritos são irmãos, né? Espíritos são pessoas normais. Então, dormindo a gente vê
e acordado, os órgãos físicos limitam a captação. Então, essa é a resposta. Aí, o Emmanuel pegou essa questão e fez uma abrangência sobre o livro, sobre o aspecto da mediunidade na pessoa. Porque a mediunidade é um talento, é um dom, é uma vocação, é um empréstimo que a pessoa... Bom dia, tia Soninha, feliz quarta-feira. Bom dia, Dário, meu irmão. A mediunidade é um empréstimo que a pessoa faz para construir algo em si. Então, a mediunidade não é a obra final. A mediunidade é uma ferramenta para a pessoa edificar a obra. Como o arquiteto, o engenheiro. O engenheiro é a obra? O pedreiro é a obra? Não, eles constroem a obra. Então, eles têm lá conhecimento, habilidades, as ferramentas e vão lá e levantam a casa. Mas eles não são a casa. Então, assim é a mediunidade na vida das pessoas, uma ferramenta de construção. Só que tem um problema. A hora que a pessoa se vê com a mediunidade, isso é um talento bacana. Bom dia, Edinho, meu irmão. A pessoa se engrandece com aquele talento. A pessoa, ela age como se aquilo fosse já uma conquista do espírito. E não é. A gente precisa entender que dom, vocação, talentos não nos pertencem. Eles são as ferramentas emprestadas para a construção da obra. Qual é a obra? Ixi, voltou. Pausou e voltou. Tudo bem aí? Todos voltaram comigo? Sim, reizinho, mediunidade é uma alavanca para levar ao cimo. Voltou, Dri. Bom dia, baby, querida. Baby forever. Bom dia. Sim, voltou, ótimo. Ai, que susto, deu uma sumida na tela. Ai, que bom. Sim, lindezas. Olha, até o Rogerinho, galera, hoje falou. Então, gente, qual é a obra que a gente está sendo convocado a edificar nessa vida? Como se chama essa obra? Jesus encarnou, tomou um corpo de carne aqui só para nos mostrar este caminho. Qual é essa obra? Querem falar? Tem um delayzinho aí eu fico esperando. Querem falar qual é essa obra? Qual é essa obra que a gente recebe um empréstimo de dom, de talento para construí-la? O engenheiro, amor e caridade. Caridade é o meio, o amor é a obra. Exatamente, baby, exatamente. O amor é a nossa obra. Nós recebemos aqui um monte de ferramenta. Olha a sua volta, tudo é ferramenta, tudo é oportunidade, tudo é
percurso para a construção dessa obra. Aqui o Emmanuel hoje vai falar de mediunidade. Só que ele faz um paralelo de que assim como com a mediunidade as pessoas podem se perder na construção da obra e se engrandecer com a ferramenta, assim também a gente pode se perder na vida com o uso da ferramenta. Então, no meu trabalho, com a minha profissão, né, com um talento profissional, eu posso me perder? Posso. Na função familiar, como filha, como mãe, como marido, como esposa, como pai, eu posso me perder? Posso. Sim, pegar as ferramentas e elaborar na obra. Essa é a nossa finalidade, é o nosso caminho, melhor, o nosso caminho existencial. A finalidade, construir o amor. O amor. Então, este é o tema de hoje. O Emmanuel vai construir agora em cima da mediunidade com este paralelo. Por quê? Porque mediunidade, gente, é um assunto que empolga as pessoas, né? Quando é comum a gente ver pessoas chegando perto de médiums e falando: ai, você tá vendo alguma coisa aqui? Me conta. O que tem aqui em mim? E médium é tentado a falar algo. Só que não é útil, não é produtivo e não é sensato falar algo. Não é. Mas médium fica naquela tentação de falar, por quê? Porque às vezes ele capta mesmo, às vezes ele percebe, mas percebe um tiozinho em cima da letra, da vogal, ele nem percebe a letra, ele só percebe o tio em cima da letra. E aí vai falar alguma coisa e vai comprometer. Vai comprometer. O Emmanuel vai falar isso aqui com todas as letras. Ele leva a pessoa a uma ilusão para depois cair em desilusão. Então, é comum a gente se empolgar diante de médiums e médiums serem tentados diante de pessoas que querem saber deles, que querem saber informações que eles podem dar. Podem entre aspas, né? Podem entre aspas. Então, o Emmanuel, ele começa assim: encontrarás no caminho os companheiros que não conseguem guardar o talento mediúnico na altura que a responsabilidade lhes conferiu. Então, a pessoa tem o dom da mediunidade e junto, acoplado ao dom da mediunidade, ela tem uma baita de uma responsabilidade. Por quê? Porque ela tem que construir uma obra sólida a partir daquilo. E o veículo da obra, da construção dessa obra, é o trato, é a relação com as pessoas. É uma baita de uma responsabilidade. A maneira, assim como a maneira dos que não sabem viver retamente, quando chamados à mordomia do ouro ou ao cetro do poder, desequilibram-se mentalmente, criando para si próprios o labirinto em que se desvairam. Então, olha aqui, ele comparou a mediunidade a um poder. É o cetro do poder, é aquela ferramenta de poder. Então, eu possuo uma ferramenta de poder, logo eu sou poderosa. Não! Eu não sou poderosa! Eu estou numa desincumbência de responsabilidade.
em nome deste cetro de poder, eu não posso sair falando tudo que eu bem entender. Eu vejo um pingo, eu escrevo uma frase inteira. Eu não posso, isso é irresponsável, isso é leviano. Então, quem incorre em caminhos assim está desequilibrando-se mentalmente. E aí ele cita algumas incorrências, porque o médium tem uma vida fora do campo mediúnico, né? Ele é uma pessoa comum, que tem as suas desincumbências profissionais, familiares, pessoais. E quando ele toma tudo à conta da mediunidade, como se fosse uma pessoa predestinada, como se fosse uma pessoa especial, ele está construindo um caminho sombrio para ele. Olha só, ele fala assim: começa abandonando a disciplina profissional, debanda de pequeninos deveres familiares, transforma-se em joguete de fascinação que os inutiliza. Fascinação, gente, é uma das 3 mediunidades, é a pior mediunidade que tem. Porque tem a mediunidade, desculpa, eu vou refazer essa frase que eu falei ela errada. É uma das piores obsessões, eu falei mediunidade, né? É uma das piores obsessões que tem. A fascinação. Tem 3 tipos de obsessão. A obsessão comum, que é essa casual, que a gente sofre o tempo todo, né, pela lei da sintonia. A segunda é a fascinação. Por que ela é a pior? Porque ela não aparenta obsessão. A fascinação tem cara de ser de naturalidade, tem cara de inteligência, tem cara de profecia. E não é uma baita de uma obsessão perigosíssima, porque em caráter de juízo, de coerência, de sensatez, a pessoa tá falando do que ela não sabe. Ela tá falando do que ela não sabe. E então ela não aparenta obsessão. E a pessoa se relaciona naturalmente, falando coisas, dominando o passado, dominando o futuro, e não tá nada dominando. Ela está fascinada, ela está sob a interferência direta de um espírito obsessor. Então, ele falou aqui que quando a pessoa usa a mediunidade se engrandecendo, ela vira joguete da fascinação. Olha que grave que é isso. E o terceiro tipo de obsessão é a subjugação. Né? A subjugação, essa já demonstra, essa pessoa já se entrega na apresentação, já tem cara. Então a subjugação é o domínio total do espírito sobre o médium. Essa se apresenta com cara de obsessão. Então aí a pessoa é conduzida, né, a buscar ajuda e, né, aos procedimentos ali. Muitas vezes precisa tomar remédio, né, entrar com uma medicação para ajudar ali no reforço do domínio do médium sobre as interferências externas, enfim, tem uma condução ali. Mas de qualquer maneira, voltando aqui à fascinação, a fascinação que ele cita aqui é uma obsessão séria que ai, gente, tem muito mais por aí que a gente imagina, né? E a gente precisa ficar esperto, não é tudo que te falam e que pode fazer sentido é que tem raiz na verdade. Então, muito cuidado, muito cuidado. A notícia aqui é cuidado com os deslumbramentos
que a gente fica diante de informação mediúnica. Ainda que na informação mediúnica tá lá escrito, assinado Dr. Bezerra de Menezes. Outro dia eu recebi uma informação, uma mensagem no WhatsApp falando, subliminarmente tinha um medo no ar. Assinava Dr. Bezerra, então circula por aí. Mas fazendo uma profecia negativa, né? Aterrorizando. Nossa, cuidado, porque tempos perigosos virão, precisamos nos unir numa corrente de oração, então cuidado, cuidado. Ora, veja bem, o Kardec nos mostrou o caminho para a gente tomar cuidado com uma informação de espírito. Se tiver qualquer traço de perigo, de inverdade, se tiver uma mentira, abandone 9 verdades. Porque não tem nada pior neste mundo do que uma meia verdade. E isso nos aprisiona. Percebem o perigo? Isso nos aprisiona, nos coloca reféns daquela informação profética. Daquele, Nossa Senhora, ai meu Deus, o que está para acontecer? Ai meu Deus, Nossa Senhora. Pronto, já desestabilizou a pessoa. Então, médiuns podem incorrer no risco de fazerem isso. Bom dia, Kika! Saudade, 2 dias longe. Pois é, amor, saudade, querida. Ontem eu falhei, mas não vou falhar mais. Então, ó, julgam-se mensageiros especiais. Gente, quem se julga especial já abriu caminho para uma fascinação. Já abriu caminho para uma obsessão que não aparenta obsessão. Porque a pessoa tá lá naquela ideia de uma ação nobre, grandiosa. Olha como eu faço a diferença no mundo. Volta pro teu tamanho. Volta pro teu tamanho. A gente aqui é tudo aprendiz. Nós recebemos ferramentas para construir a nossa casa. A minha ferramenta são pessoas à minha volta, afetos, amigos, familiares, inteligência, condição intelectiva. Posso estudar, me aprimorar, arrumar um bom emprego, fazer carreira profissional, posso edificar coisas. Isso tudo é meio para construir o amor no meu coração. Com certeza, Carlinha, Nivaldinha falando, tem pessoas que gostam de semear palavras negativas. Pois é, e nos tornam reféns, né? Embutem um medinho ali. E não, nós estamos aqui para plantar o amor. Aonde? Em primeiro lugar do nosso coração. Porque daqui ele floresce e frutifica. Essa é a nossa obra. É para isso que nós estamos nesse mundo. É para isso que a gente recebe talentos. É para isso que existe a mediunidade. Primeiro lugar, obra no meu coração. Segundo lugar, fora de mim. Então, estes médiuns acreditam-se na condição de intérpretes das mais altas personalidades da história. Olha só. Não admitem advertências. Olha a fascinação aqui. Olha a fascinação. Supõem dominar o passado e o futuro, profetizam, pontificam, mas detendo exagerada conceituação de si mesmos, não percebem que se fazem marginais, cristalizados em longos processos obsessivos, aos quais atraem amigos invigilantes para deslumbrá-los a princípio
e depois derrubá-los em desilusão. Então, gente, toda pessoa que se ilude com uma informação mediúnica está no caminho de se desiludir. Toda ilusão leva à desilusão. É matemática isso. Desilusão não é dado de realidade. Ilusão é hipersensibilização dos sentidos. É deslumbramento com as coisas. Então, ilusão não é raiz sólida. E ele está comparando aqui, vou até reforçar aqui, o Emmanuel está comparando a profecias mediúnicas, avisos, engrandecimento do médium a ilusões que nos levam a quedas. O que a gente precisa saber para moldar, para construir na nossa vida, moldar o nosso sentimento, é o Evangelho. É a obra básica de Jesus. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu conhecimento, e ao próximo como a si mesmo. Isso é básico. Isso é básico. Tudo que a gente tem nesse mundo, tudo que a gente recebe neste mundo, é para solidificar o amor dentro de nós. Fora isso, é fascinação. Fora isso, é alcance obsessivo. Em verdade, não podemos evitar que nossos irmãos se prendam a semelhantes situações perigosas e lastimáveis. Nós não podemos evitar, porque não raro a gente fala assim, poxa, por que Deus não proíbe? Deus não elimina essas pessoas que perturbam, que fazem o mal? Por que Deus não elimina elas? Porque Deus não age com imposição. Deus respeita a nossa liberdade de escolha. Deus nos dá oportunidade de entre vários caminhos, entre várias respostas emocionais, deliberar ação. Mas e se a gente age mal? Aí a gente tem as consequências. Ai, mas um faz alguma coisa e eu sofro as consequências daquilo? Porque nós não estamos nesse mundo evoluindo em individualidade. Nós estamos neste mundo evoluindo coletivamente. O que um faz interfere no outro. É assim, a proposta evolutiva, a proposta pedagógica divina é assim. E a premissa aqui é: nós aprendemos com os nossos erros e com as quedas dos nossos irmãos. Então, nós não podemos evitar que os nossos irmãos se passem por situações perigosas. Evitação de dor não é evolução. Evitação de uma estrada difícil não é crescimento, não é aprimoramento. Então a gente precisa aprender a lidar com o talento mediúnico na hora que ele surge. A gente precisa aprender a lidar com as profecias de médiuns na hora que elas nos chegam. Porque isso não será evitado, nós não podemos evitar isso. Nós não podemos segregar os bons de um lado, os ruins do outro. Quem faria essa avaliação de bom para um lado e ruim para o outro? Quem pode falar que o nosso inimigo é mau? Quem pode falar isso?
Agora a gente vive uma polaridade política enorme. Enorme. E quem pode falar que lado que é bom, que lado que é mal? Nós não podemos. Nós só podemos, com juízo, entender o que acontece com as nossas habilidades cognitivas, amorosas, sentimentais, emocionais. A gente só pode fazer avaliações com o material que a gente possui e abençoar a pessoa que pensa diferente. Abençoar. Ontem eu estava lendo uma mensagem e de uma jornalista muito inteligente, inclusive, admirável, e ela falando, precisa romper essa bolha e impor a verdade no outro. Pera, nem Deus faz isso! Como é que nós podemos pensar em fazer? Impor a verdade sobre o outro? Gente, só o amor comunica com eficiência. Só o amor delega poder a quem o sente. Fora do amor, a gente só está operando ferramentas que podem nos ferir. A mediunidade é uma. O bisturi na mão do médico é uma. Então, se você não sabe operar determinada ferramenta, ela pode te causar um mal a você e a outros. Então, isso não será evitado. Nós não podemos evitar situações difíceis. A Kika tá falando assim, evitar a dor também não é resolver o problema alheio, né? Não, Kika, exatamente não é. Evitar a dor pode estar sendo, inclusive, entre outras questões, uma omissão violenta da operação das suas ferramentas. Porque te chega uma dificuldade, te chega uma dor. Para quê? Para desafiar as suas habilidades, para desafiar as suas competências e te fazer ampliá-las. Agora, se eu nego a dor, se eu fujo da dor, eu estou atrofiando as minhas possibilidades. Eu estou negligenciando o uso das ferramentas. Ferramentas, nós falamos aqui hoje, nós estamos falando de mediunidade. Só que a inteligência, o sentimento, a profissão, as suas conquistas de mundo são só ferramentas. Alcinir falou assim, Deus ajuda constantemente, cada um escolhe sua estrada na vida. Boa, Alcinir, pois é. Então, olha, não podemos evitar que irmãos se prendam a situações perigosas e levianas. Não podemos. Nós estamos vendo o mundo aí. A liberdade, aquela liberdade cruel contra a própria pessoa. A derrubada de valores morais em nome da liberdade. Nós estamos vendo aí. Nós não podemos evitar isso. Porque a pessoa vai agir, quebrar a cara e aprender. Ai, Carla, mas não dá para evitar que ela caia? Não, porque ela tem um impulso de ação. Ela precisa agir para aprender a discernir. Se outras formações religiosas vivem juguladas pela autoridade terrestre que lhes frena os impulsos, encontramos na doutrina espírita o pensamento claro e espontâneo da fé viva, favorecendo sementeiras e searas preciosas do livre arbítrio. Olha aqui a resposta. Então, nós não podemos evitar que ninguém faça nada. Nós não podemos amarrar a pessoa com a ideia de um Deus perigoso e vingativo se você fizer o mal. Porque essa prisão intelectual, essa prisão emocional não é crescimento. Então, eu não posso, ele está falando aqui, olha, que algumas formações religiosas induzem a isso. Então, impedem a pessoa
Outro dia minha filha estava falando, teve festa de Halloween. Aí um dos amigos ali não poderia ir porque a religião não permite. E aí a pessoa, né, o colega ali da minha filha, fica em casa amargando contra a religião, contra a fé. Por quê? Porque ele tem um impulso de ação. Bloquear a ação em nome de um crescimento espiritual não é crescer. Porque a gente precisa atuar na fé viva, na fé raciocinada. A doutrina espírita coloca isso na base, a plataforma que ela atua. Fé raciocinada, caridade, liberdade de ação e responsabilidade nas consequências. Tudo me é permitido, porém nem tudo me convém, como disse o apóstolo Paulo. Bom dia, Tatinha, Rosa Canato, querida. Diante, pois, dos amigos que não souberam situar os compromissos medianímicos, observemos quão duro será. Olha aqui a comparação que eu falei que ele estava fazendo. Observemos quão duro será para nós desertar do serviço constante no burilamento interior, aprendendo ao mesmo tempo nos desajustes que mostram tudo aquilo que nos cabe evitar. Então, com um companheiro em queda mediúnica, o que é que a gente aprende? A discernir, a não ficar refém daquela informação. A gente aprende a atuar com as nossas propriedades íntimas. Aprende a buscar dentro de nós. Então, a gente não pode evitar que a pessoa fale. A gente não pode evitar que as pessoas nos ofendam, mas a gente pode evitar que a gente fique preso àquilo que a pessoa falou. Isso a gente pode. Então, a providência divina não impede todas as barbaridades que a gente vê no mundo. Deus não impede, mas Ele nos ajuda, Ele nos fortalece a uma atuação eficiente, plantada sobre o amor. Então, olha, encerrando, em seguida, ajudemos. É um exercício diário, Kika, que temos que treinar exatamente. Ouvir, ver coisas, aqui no aspecto mediúnico, né, falando, saber discernir o que a gente ouve, mas em todos os aspectos da vida essa mensagem cabe. Porque em tudo a gente precisa escutar o outro, né? A gente escuta o outro, não pode impedir que ele faça. Não é isso que é crescimento espiritual, impedir. É aceitar que ele faça e atuar com a nossa melhor resposta. Inteligente e ponderada. E aí ele fala assim, em seguida, se possível, ajudemos aquela pessoa. Ajudemo-los com a palavra evangélica. Se possível. Se essa medida não pode ser posta em prática, se a gente não puder ajudar a pessoa com a palavra de Jesus, então a gente se emudece. Se essa medida não pode ser posta em prática, a face da circunstância que nos obrigam a emudecer, lembremos-nos de que é nossa obrigação trabalhar sempre mais na expansão de nossos princípios, para que se faça luz nos corações e nas consciências. Então, se eu não posso falar, eu vou agir. A ação, o exemplo é arrebatador.
como diz Emmanuel, a palavra ensina, o exemplo arrebata. E o São Francisco de Assis, ele fala assim: pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Se necessário, use palavras. Use palavras. Se preciso for, se você conseguir. Se não conseguir, pregue o evangelho com as suas ações, com o seu sentimento, com o seu exemplo, com o seu modo de viver a vida. Vivo isso em casa, Kika. Nem sempre consigo ajudar sem me abater. Bom testemunho, Kika. É isso. Nem sempre a gente consegue. Nem sempre a gente consegue. A gente se abate para depois correr atrás do prejuízo. E tudo bem perceber isso, porque este é o caminho do fortalecimento. Né? Saber que a gente não deve se abater é o primeiro passo para cuidar do nosso abatimento. Né? Eu falo, nossa, a pessoa tá fazendo isso, ainda que seja filho, tá fazendo isso, quer fazer aquilo, tá rebelde. Ok, tudo bem. A postura de mãe, de pai, mentalmente, a frase do amor tem que ser essa. Mental, hein, gente? Mental. Falar, olha, da boca pra dentro, não é da boca pra fora. É falar no seu coração. Filho, eu te aceito como você é. Eu te amo como você é. Eu quero te ajudar. Mas isso não é determinante para nossa relação. No seu coração, mães, pais, filho, eu te amo como você é. Você tem liberdade para se expressar e se manifestar do jeito que você conseguir. Eu estou aqui para te amar, sempre, como você é. Porque isso nos deixa leve, isso tira aquela imposição de ter que mudar nosso filho. Nós não temos isso, nós não podemos, nós não temos nem esse direito, quanto mais essa possibilidade. Deus permite que ele caia. Quem somos nós para impedir? O amor não pode impedir a ação do outro. O amor anda junto, não impede. Alcinir falou aqui atrás, liberdade não é libertinagem. Boa, querida, crescer é amar, trabalhar a caridade com as ferramentas certas. Exatamente, meu amor. Então, ó, encerrando, caminharemos adiante no esforço de tudo melhorar. Cada dia com a certeza de que, segundo Cristo, cada criatura, hoje e sempre, onde estiver, receberá invariavelmente segundo as suas obras. Gente, temos ferramentas, assim, incontáveis ferramentas neste mundo para plantar o amor no nosso coração e transbordar deste amor plantado em nós à nossa volta, com os nossos amores. Só depende de nós. Se a gente toma os pés pelas mãos e quer impor, na verdade, impor a verdade, a nossa verdade parcial em cima do outro, ele não aceita. Assim como nós não devemos aceitar as verdades mediúnicas que nos chegam a qualquer custo. Não, discernimento, ponderação, sensatez. Essas são ferramentas que a gente deve utilizar e afiar em nosso coração para vivermos na vida. A Tatinha falou, ai, difícil demais quando filhos se recusam. Quando se recusam
a ver o óbvio que está no evangelho. Exatamente. Tudo bem, Tatinha? Ame muito, como Jesus disse a Maria de Magdala, ame muito. Não espere as consequências do seu amor, apenas ame. O amor são as sementinhas que a gente vai colocando na estrada do filho. O pai tem ferramentas para lá na frente fazer essas sementinhas germinarem. Se a gente já espera que a semente germine no ato que a gente plantou, a gente tá aqui, olha, se ferindo, se abatendo, como disse a Kika, e não alcança as consequências, as consequências do amor, as obras do amor, né, que são ao longo da vida e não imediatamente. Então, deixa o filho se expressar. Ai, Carla, mas ele tá rebelde. Ok, ame muito, então ame mais. Ame mais. E lá no fundo do seu coração, mantenha a mensagem. Filho, eu te amo como você é. Rebelde, mal-humorado, respondão, grosseiro. Tudo bem, eu não vou tentar te mudar. Eu te amo como você é. Eu te amo como você é. Filho, eu te amo como você é. Ele vai receber este amor reverbera e vai comunicar lá dentro da célula dele. Essa ressonância, Kika, acalma, sim, acalma o nosso coração e o do filho. E aí estabiliza a harmonia do lar. Sem imposição, tem amor ali. Deixa o amor crescer no seu tempo. Kika, querida, você acalma minha alma e lembro do que me fala nas minhas aflições. Lindeza amada. O Reinaldo trouxe um versinho. Ninguém condene no médium a consciência do réu. Para ser médium na terra, anjo não nasce do céu. Exatamente, rei. Os médiums são pessoas comuns, como nós aqui, olha, em luta para aprimorar as ferramentas e edificar a nossa obra de amor no nosso coração. Ame muito, mas doce o filho. Opa, não entendi. Deixe o filho usar a sua ferramenta. Isso, querida, isso, Alcinir. Então, amores, é isso. É isso, essa é a nossa mensagem de hoje. E encerrando, vamos botar luz no nosso coração para a gente conseguir enfrentar, fazer acontecer o que a gente sabe no nosso íntimo, no nosso sentimento, na nossa atitude, né? Fazer vibrar o amor em cada fração, em cada poro, em cada tom de voz. Este é o nosso desafio. Porque à medida que a gente consegue, a gente está exercitando o cumprimento da nossa missão na Terra e educando, sem palavras, à nossa volta. A Dridri falou assim: eu não soube lidar dessa forma, ficava focada em educação e disciplina aos meus filhos. E sinto que faltou essa prática do amor, precisa equilibrar. Amor, 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 Dridri, minha irmã querida, faça agora. Aí, olha, no silêncio do seu coração. Aí, olha, faça agora. Hoje, olha que testemunho lindo. Hoje tenho filhos muito educados e tento retomar o laço do amor. Ame agora. Aí no seu coração, filho, eu te aceito como você é. Filho, eu fui para você a melhor mãe que eu pude ser. Eu te dei o que eu tinha de melhor. Se faltou, foi porque eu não pude. Eu te dei tudo que eu tinha. E quero te dar agora todo o meu amor mais maduro, mais
mais vibrante, com menores cobranças. Filho, eu te amo acima de tudo. Vibre isso no seu coração. Dridri, os seus filhos vão receber lá de onde eles estiverem. Essa ressonância vibratória, ela não tem distância. Ela não tem distância. Então vibre muito. Sem falar. Só vibre, só opere no sentimento, Dri. É isso, amores, é isso. Lindeza, vamos lá. Senhor Jesus, nosso amado e divino Mestre, estamos contigo neste momento, buscando-te neste momento de reflexão para treinar as nossas ferramentas existenciais. Senhor, hoje percebemos que temos uma capacidade de sentir e amar, mas percebemos-nos também com um amor deseducado, um amor ainda selvagem que quer se realizar a qualquer custo. Meu Jesus, no encerramento dessa reflexão de hoje, queremos contigo, Senhor, aprender a domar estes impulsos selvagens que ainda regem a nossa vida. E assim, Senhor, sublimando estes impulsos, sublimando sentimentos, atenuando o impacto das nossas verdades parciais, entendendo que somos aprendizes neste mundo e estamos aqui para operar como aprendizes, como alunos na sala de aula, como irmãos que se ajudam mutuamente para crescerem juntos, independente do título que carregamos nesta existência, independente da função em que estamos colocados neste mundo. Somos todos irmãos em aprimoramento mútuo. Senhor Jesus, ajuda-nos a enxergar esta verdade maior para podermos entregar o nosso mais sincero sentimento, claro, fluido, domado, sensato, puro na essência. Meu Senhor, meu Jesus, ajuda-nos a viver o amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, em espírito e verdade, sem julgamento, sem rigor, sem força excessiva, respeitando cada coração, cada consciência, a nossa e a do próximo, para podermos coletivamente nos educarmos e crescermos para a alvorada espiritual. Senhor Jesus, desejamos seguir contigo, vibrantes, fortes e amorosos, a cada dia, a cada desafio, a cada situação. Senhor, não nos deixe abater e nos entregar. Queremos lutar vívidos, fortalecidos no teu suporte conosco em nossa vida, na sua condução amorosa e de mãos dadas contigo, hoje e sempre, de mãos dadas contigo, meu Jesus. Muito obrigada e que assim seja. Que assim seja, que assim seja. Soninha querida, gratidão. Dani Pereira, meu amor, gratidão, que assim seja. Gratidão a todos. Que bom que nós estamos juntos numa corrente tão
tão forte. Gratidão, Leonor. Dani Buozzi, minha amada, gratidão. Dridri, querida, gratidão. Que assim seja, Kika. Meus amores, meus amores. Dário, agradeço, querido. Tia Soninha, obrigada. Amores, um super beijo. Anivaldinha, Rita de Cássia, ótimo dia, que assim seja. Dridri, amor, tamo juntas. Um super beijo aí na sua filha. Acordei pensando nela hoje. Rosa Canato, minha tatinha, que assim seja, bom demais começar o dia assim, amo. Queridos amores, um excelente dia, amanhã tamo junto, sem falta, sem falha. Tem hora que não dá, gente, tem hora que os compromissos aqui pegam, mas sem falta. Amanhã tamo junto. Vilminha querida, que assim seja. Anivaldinha, Dridri, um super beijo, até amanhã com o nosso lar. Amanhã vamos com o Andrezinho e com a mãe dele. Prisco Reis, querido, gratidão. Até amanhã, turmíssima. Um super beijo, valeu a presença, o coração, o envolvimento de vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Beijos, tchau, tchau.